Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h32. Olá, muito bom dia para você. Manhã de terça-feira, 23 de maio do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo na bancada, Daniana Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, bom dia para todo mundo que a partir de agora se liga aqui na rádio número 1 da região. Hoje, comecinho de semana, terça-feira, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. E a partir de agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Para cumprir teto de gastos, governo indica bloqueio de 1,7 bilhão de reais em investimento ou custeio. INSS libera a carteira que dá acesso a clube de vantagens para beneficiários. Governador Ronaldo Caiado anuncia a convocação de servidores para a Polícia Militar e Educação. Goiás conta com 15.728 pessoas com HIV. Brasil declara emergência zoossanitária por gripe aviária em aves silvestres. Governo anuncia a criação de 10 novos colégios militares em Goiás. Governador Ronaldo Caiado impulsou novos titulares da Emater e Agrodefesa nesta segunda-feira. O EG abre vagas para transferências, portadores de diploma e reingresso. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34. Ótima manhã de terça-feira para você. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Os Ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda anunciaram nesta segunda-feira a necessidade de bloquear 1,7 bilhão de reais nas chamadas despesas discricionárias do orçamento deste ano. Essas despesas envolvem investimentos e custeio da máquina pública. O detalhamento de quais ministérios serão atingidos pelo bloqueio será divulgado até o fim desse mês. O detalhamento do bloqueio de 1,7 bilhão de reais será discriminado no dia 30, na publicação do decreto de programação. É o que afirmou o secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos. O bloqueio é necessário para garantir o cumprimento de teto de gastos, regra fiscal que limita a maior parte das despesas da União à variação da inflação. Essa regra ainda está em vigor este ano. A equipe econômica espera aprovar ainda neste primeiro semestre o projeto do arcabouço fiscal, um conjunto de ferramentas que vai substituir o teto de gastos. Segundo o governo, houve aumento na projeção de despesas obrigatórias para esse ano. Como o próprio nome já diz, essas despesas precisam obrigatoriamente serem pagas. As despesas obrigatórias foram impactadas principalmente pelo reajuste do salário mínimo, que passou para R$ 1.320 em maio desse ano. E desde ontem, segunda-feira, aposentados, pensionistas e demais beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, podem emitir a carteira do beneficiário pelo aplicativo Meu INSS. A carteira do benefício é uma das formas de comprovação que o cidadão recebe um benefício do INSS. O beneficiário também pode utilizar esse comprovante para ter acesso a um clube de vantagens, com desconto em serviços por meio do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. As vantagens estão relacionadas ao banco no qual o beneficiário recebe os pagamentos. Assim, segurados que recebem pela Caixa Econômica terão acesso a vantagens oferecidas pela Caixa e beneficiários que recebem pelo Banco do Brasil terão acesso às vantagens dadas pelo banco. Segundo o ministro Carlos Lupe, o objetivo é formalizar convênios com outras instituições financeiras que realizam pagamentos de benefícios previdenciários para que elas também participem do programa. Durante a coletiva de lançamento do cartão, nesta segunda-feira, as representantes da Caixa e do Banco do Brasil informaram que as instituições vão disponibilizar páginas específicas para aposentados e pensionistas explicando esses benefícios. E Pacheco pressiona o Banco Central por redução na taxa de juros. A matéria é de Yuri Hudson. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, defendeu a autonomia do Banco Central. Apesar disso, ele avalia que o BC já pode reduzir a taxa básica de juros. Pacheco participou de um seminário
junto do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nesta segunda-feira. No evento, o presidente do BC afirmou que é positiva essa discussão que tem tomado conta da sociedade, especialmente por um impulsionamento do presidente Lula sobre a taxa de juros. No entanto, ele diz que a decisão do Banco Central é algo técnico, sem envolvimento na seara política. O Banco Central está sempre aberto para debater, a gente tem feito isso, né? Eu fui na CAI, depois fui no Senado, a gente teve um debate amplo, a gente faz vários seminários sobre esse tema, chamei os outros banqueiros centrais no Brasil para a gente discutir, a gente fez uma coisa aberta onde todo mundo podia dizer, olha, essa é a vantagem de fazer dessa forma, essa foi a experiência que eu passei, como no caso do Banco Central Argentino, ele mostrou muito. Então, assim, eu acho que é importante, de novo, volto para o mesmo tema, eu acho que é importante entender que nós desenhamos uma autonomia que tem regras, a gente precisa seguir as regras e entender que o melhor jeito de amadurecer o Banco Central de forma institucional é seguir as regras. Já Rodrigo Pacheco defendeu a legislação que tem o objetivo de blindar o Banco Central de interferências políticas. Pacheco sustentou ainda que o Congresso Nacional vai entregar um pacote de medidas ao país, como o novo regime fiscal e, em breve, uma reforma tributária. O Banco Central tem compromisso com a solidez do sistema financeiro, com a estabilidade da nossa moeda, mas tem também com o bem-estar da população, com o pleno emprego, de modo que é compromisso do Banco Central de compreender o momento que nós estamos vivendo e a necessidade da redução gradativa da taxa básica de juros. O novo regime fiscal pode ser votado pela Câmara nesta quarta-feira. Na sequência, a matéria será encaminhada ao Senado Federal. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h39. O governador Ronaldo Caiado anunciou nesta segunda-feira a convocação de 1.363 novos policiais militares e 315 professores. Caiado afirmou que a convocação foi possível graças a ações realizadas desde 2019 e voltadas ao estabelecimento do equilíbrio financeiro do Estado. Goiás hoje é um estado que cumpre com as suas responsabilidades, foi o que disse o governador. Na PM serão nomeados candidatos aprovados para os cargos de cadete, segundo tenente e soldado de segunda classe da Polícia Militar do Estado de Goiás. 863 serão nomeados neste mês de maio e outros 500 serão convocados já no mês de junho. O impacto orçamentário mensal da folha de pagamento será de mais de 7,3 milhões de reais e no total para o ano de 2023 é de 58,6 milhões. Já para a educação, estão admitidos 315 candidatos aprovados para o cargo de professor nível 3. O impacto financeiro é de 45 milhões e 700 mil reais nesse ano. E nos exercícios de 2024 e 2025, o valor estimado é 91 milhões e 400 mil reais. 6h40, uma funcionária de um restaurante da região da 44 em Goiânia disse ter sofrido racismo de uma cliente depois dela pedir para ser atendida por uma pessoa branca. O caso aconteceu neste final de semana. A matéria é de Laila Alves. Uma funcionária de um restaurante da região da 44 em Goiânia disse ter sofrido racismo de uma cliente quando ela pediu para ser atendida por uma pessoa branca. O caso aconteceu no fim de semana. A polícia, a vítima disse que a suspeita trabalha na mesma galeria que ela. A mulher disse também que a investigada já havia feito comentários racistas a outra colega. Segundo o delegado Joaquim Adorno, titular do grupo especializado no atendimento às vítimas de crimes raciais e delitos de intolerância, a GEACRE, a vítima procurou a Polícia Civil assim que sofreu racismo e voltou nesta segunda-feira na delegacia para ser ouvida. A vítima procurou a Polícia Civil no mesmo dia que ocorreu o suposto crime de racismo. A Polícia Civil, como agiu de praxe, como em todos os procedimentos, e fez o RAI foi comunicado ao GEACRE e agora nós iniciamos o procedimento. Vai ser instaurado um inquérito policial, a vítima vai ser ouvida, testemunhas serão ouvidas, talvez logo em seguida a autora também seja ouvida. Condutas racistas são tipificadas na Lei de Combate ao Racismo e não mais como injúria racial do Código Penal. O racismo é crime inafiançável e imprescritível, quando a qualquer tempo o suspeito pode ser processado. As penas podem chegar até 5 anos de prisão. Laila Alves, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes.
6h42 agora. E apesar dos incômodos sentidos antes e durante a vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Corinthians, Arrascaeta e Léo Pereira estão relacionados para a viagem ao Chile, onde o time vai enfrentar o Nublense nesta quarta-feira às 21h30 pela quarta rodada da Libertadores. O uruguaio apresentou dores no músculo posterior da coxa direita. Léo sentiu incômodo no mesmo músculo, mas na coxa esquerda. A Arrascaeta acabou fora da partida contra o Corinthians, já que teve o problema no aquecimento. Léo Pereira caiu no gramado aos 42 minutos do segundo tempo, mas permaneceu, foi ao ataque e marcou o gol da vitória aos 48. Eric Pulgar, substituído com câimbras, também consta na relação e viaja para o país onde nasceu. E o Cuiabá deixou a zona do rebaixamento, subindo para a 14ª colocação. No término da 7ª rodada do Brasileirão, o Dourado venceu o Cruzeiro por 1-0 na Arena Jacaré, em Sete Lagoas, região metropolitana de Belo Horizonte, com um gol de Daverson. Resultado impediu que o Cruzeiro terminasse na vice-liderança do Brasileiro, com o time terminando a rodada em 5º lugar. Com a vitória por 1-0, Cuiabá chega a 7 pontos. Foi a segunda vitória como visitante do Dourado, que deixa a zona de rebaixamento, jogando o Vasco para o Z4 ao fim da 7ª rodada. O Cruzeiro, por sua vez, continua com 12 pontos e para na 5ª colocação, perdendo o segundo jogo como mandante no Brasileirão. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h43. Problemas climáticos aliados à queda nos preços das commodities agrícolas e ao aumento excessivo dos custos de produção. Segundo a Associação de Produtores de Soja e Milho, esses fatores estão fazendo com que milhares de produtores de várias regiões estejam tendo dificuldade para honrar os seus compromissos. O panorama coloca não somente as entidades de produtores em alerta, mas também as entidades públicas municipais, estaduais e federais, é o que diz o comunicado. A nota ainda destaca que os estados do Sul tiveram grandes perdas nas últimas 3 safras, atingindo principalmente lavouras de soja e milho, em decorrência do fenômeno Laninha pelo 3º ano consecutivo. O comunicado da ProSoja Brasil ainda salienta que nas demais regiões há problemas de comercialização e queda acentuada nos preços, com falta de liquidez para honrar os compromissos. Assim, a entidade argumenta que tais dificuldades trazem a necessidade de medidas emergenciais, tais como prorrogação de parcelas por 180 dias a 1 ano no caso de crédito com recursos controlados e linhas especiais para refinanciamento, garantindo ao agricultor seguir plantando até que se reequilibre os custos com a receita. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Um alerta para as mulheres. O Instituto Brasileiro, aliás, a Sociedade Brasileira de Cardiologia faz um alerta. Subiu para mulheres de até 49 anos em 62% os infartos. Para as mulheres com mais de 50, quase triplicou. Mas não é o que vocês estão pensando. A estatística vai até 2019. Ainda não pegou as vacinas. Começa no início dos anos 2000. Nos últimos 20 anos. Acha o pessoal do Instituto Coração que é porque as mulheres estão assumindo cada vez mais tarefas. Já não tem mais aquela tranquilidade que tinha minha mãe, por exemplo. Enfim, é um alerta. Pegando as mulheres. Claro que nos homens também houve aumento, mas menos, porque os homens já vinham sofrendo, digamos, esse estresse da vida moderna. Bom, falar em estresse, né? Deve ter algum tipo de estresse lá no Tribunal Superior Eleitoral. Eu vi a Rosina Kennedy imaginando no Estadão, na coluna dela, que o Benedito Gonçalves, que fez aquele relatório futurologista para punir o Deltan, que ele está de olho na vaga de Lewandowski, lá no Supremo. Agora, depois que o ministro do Supremo aposentado, Marco Aurélio, disse que está perplexo, que história é essa? Porque o Deltan não tem nada que o impeça de ser candidato, né? Tanto que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e o Ministério Público do Paraná, Ministério Público seria o acusador, não viu nada diante da queixa da ação movida pelo PT, PSOL, Partido Verde, dizendo que ele responde a inquérito. Não, ele responde à diligência. Não tem nenhuma ação de punição administrativa contra ele. Não tem. Então, de onde é que tiraram isso? Exercício de futurologia. Eu ainda hoje no YouTube já li
um voto do ministro Alexandre de Moraes de 2018, dizendo que não se pode exercer futurologia num julgamento. E foi isso que fizeram. Aí, a pá de cal vem de uma manifestação de um ex-ministro do Superior Tribunal do Trabalho, Almir Pazianotto, que foi advogado do Sindicato dos Metalúrgicos no tempo de Lula, chegou a ser ministro do Trabalho também, e ele lembra o seguinte, postou o seguinte: artigo 83 da Constituição diz que deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento no Supremo Tribunal Federal. O TSE, portanto, conclui ele, violou a Constituição. Vejam só o que temos aí pela frente, né? Houve uma manifestação, foi muito povo para a rua em Curitiba. Eu acho que tem que se considerar que todo esse povo que foi para a rua foi se manifestar por um único deputado federal e num momento em que o Supremo está dando um recado para as pessoas: olha, não vão para a rua se manifestar que vocês podem ser presos e virar réus, né? Porque 1.050 já viraram réus, assim, sem flagrante, sem juiz natural, sem o foro natural, né? Sem ouvi-los, sem personalizar, sem individualizar a conduta de cada um, né? São coisas estranhas que a gente vê pelo país de hoje. Então, vamos acompanhar agora, hoje, um julgamento muito importante no Supremo sobre se a pessoa pode transportar droga que alegue que seja para seu uso pessoal. Meu Deus do céu. Em primeiro lugar, eu acho que quem faz lei são aqueles em que nós votamos, passamos uma procuração para fazer leis em nosso nome, né? Deputados e senadores. É que decidem se a pessoa pode ou não transportar drogas ilícitas. Mas o Supremo pretende decidir isso hoje. Aí o sujeito que transporta droga para uso próprio descobre que ele pode vender ali na esquina, voltar, dizer que pegar sempre quantidadezinha pequena, né? Não sei o que vão atribuir, sei lá, e cria um varejo muito, muito dinâmico, que por sua vez aumenta o volume do atacado, o tráfico. Aumenta o volume do atacado, aumenta o volume do varejo e aumenta o volume das lágrimas das famílias. De Lisboa, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h58 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. E a Câmara fez nesta segunda-feira a terceira tentativa sem sucesso de notificar o deputado Deltan Dallagnol da cassação do mandato. Somente a partir da notificação é que começa a contar o prazo de 5 dias úteis para que ele apresente a defesa dentro do processo de cassação do registro da sua candidatura a deputado federal. O mandato foi cassado por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral na semana passada. E o advogado Alan Campos Elias Tomás, que representava o Telegram em processos judiciais no Brasil, deixou de prestar serviço para a empresa. O advogado disse que não é mais procurador do Telegram e esclarece que não teve e não tem relação direta com a empresa. Somente indiretamente prestou serviços de assessoria jurídica sobre a legislação brasileira por meio do seu escritório. 6h59, uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos aponta que aproximadamente 9 em cada 10 brasileiros, ou seja, 89%, dizem acreditar em Deus ou em um poder superior. O levantamento foi feito em 26 países, com 19.731 entrevistados, sendo 1.000 aqui no Brasil entre os dias 20 de janeiro e 3 de fevereiro deste ano. A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais. O Brasil aparece no topo do ranking no quesito ao lado da África do Sul, com 89%, e da Colômbia, com 86%. Os países em que menos pessoas afirmaram acreditar em Deus foram o Japão, 19%, Coreia do Sul, 33% e a Holanda, 40%. A média global é de 61%. Os brasileiros também lideram o ranking mundial dos que creem na existência de um paraíso. 79% dos entrevistados no Brasil expressaram essa convicção, o mesmo índice apresentado no Peru. E a computação em nuvem pode ser aliada de pequenas e médias empresas. Carolina Cassola é quem conta essa história. No Brasil, 99% das empresas são de pequeno e médio porte, respondem por 1/3 do PIB e mais de 60% dos empregos com carteira assinada, segundo o Sebrae.
Com a digitalização dos negócios dessas PMEs, a computação em nuvem tem se tornado um recurso cada vez mais necessário. Qualquer empresa de qualquer área de atuação pode se beneficiar da nuvem para inovar mais rápido, oferecer mais segurança aos dados dos clientes, aumentar a produtividade e crescer sem fazer grandes investimentos em hardware. Quem explica esses diferenciais competitivos é Kleber Moraes, diretor-geral para o setor corporativo da AWS no Brasil. Então, quando você tem questões que têm que ser atendidas, como questão de segurança, questão de escalabilidade, questão de utilização de dados, essa mesma tecnologia que grandes clientes nacionais e globais utilizam é o que a gente disponibiliza para essas empresas poderem avançar nos seus negócios. A nuvem vem para esse momento ser a resposta para esses tempos incertos, onde o cliente pode inovar sua infraestrutura, pode desenvolver novos negócios e crescer com novos clientes de uma maneira extremamente segura. O baixo investimento na nuvem é um grande atrativo para as PMEs. O cliente só paga pelo que efetivamente usa de dados, com pacotes para atender cada necessidade. Kleber Moraes destaca as principais utilidades da computação em nuvem para pequenas e médias empresas. Internet das coisas, tem várias empresas adotando a nuvem para endereçar esse tipo de necessidade. A internet corporativa, que toda a parte de dados que é fundamental e análise de banco de dados, ou seja, os clientes naturalmente têm uma base de informações mercadológicas, informações dos seus clientes que podem, através de insights, gerar novos negócios para clientes. Com a adoção da nuvem, a empresa se beneficia de uma ampla variedade de recursos de segurança, incluindo criptografia, backups e proteção ao trabalho remoto. E pensando no consumidor da era digital, as empresas investem em ferramentas de gestão de estoque, análise de dados e automatização do atendimento. Tudo isso favorecido pela computação em nuvem. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h03. Na mesma solenidade em que anunciou a convocação de candidatos aprovados em concursos da Polícia Militar e da Educação nesta segunda-feira, o governador Ronaldo Caiado disse que o governo do estado vai criar mais 10 colégios militares. As unidades, de acordo com o chefe do Poder Executivo, estão sendo implantadas em Águas Lindas, Bela Vista, Cristalina, Cidade Ocidental, Goiânia, Mineiros, Planaltina, Padre Bernardo, Santo Antônio do Descoberto e Silvânia. Com o anúncio, a rede estadual passa a contar com 76 colégios militares. Nesse número estão incluídas as escolas cívico-militares de Goiás, que foram integradas aos colégios militares estaduais no início desse ano. O Conselho Nacional da Justiça determinou uma inspeção em unidades prisionais de Goiás. A determinação aconteceu depois que um relatório apontou indícios de graves irregularidades. Os detalhes dessa ação você confere agora com Andressa Vasconcelos. O Conselho Nacional de Justiça determinou uma inspeção em presídios de Goiás. A determinação aconteceu depois que o relatório do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas apontou indícios de graves irregularidades. A portaria foi assinada pela ministra e presidente do CNJ, Rosa Weber, e pelo ministro e corregedor nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Eles criaram um grupo de trabalho com 22 juízes, um conselheiro do CNJ e 27 assessores de magistrados. A inspeção está prevista para acontecer entre os dias 29 de maio e 2 de junho, quando também vai ser analisado o funcionamento dos sistemas informatizados de tramitação de processos criminais e de execução penal do Tribunal de Justiça de Goiás. A portaria também determina que um ofício seja enviado ao governo e à Assembleia Legislativa comunicando sobre a inspeção. Além disso, também deve ser encaminhado um convite para acompanhar a vistoria ao Ministério Público Federal e Estadual, à Ordem dos Advogados do Brasil Nacional e à Seção Goiás, ao Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, ao Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura em Goiás e ao Tribunal de Justiça. De acordo com o CNJ, o processo é sigiloso e a comissão vai divulgar um relatório depois da inspeção.
A secretária-geral da Comissão de Direitos Humanos da OAB Goiás, Isadora Costa, explica que existe uma demanda muito grande por ações que melhorem as condições dentro do sistema prisional goiano. Existe uma demanda muito grande por ações efetivas no sentido de melhorar as condições ali dentro, porque realmente está bem precário, Está sendo uma situação que vai chegar um momento que vai acabar trazendo consequências para além do sistema prisional. Essa demanda, por parte do CNJ é extremamente necessário para que juntos todos os órgãos que atuam nesse sentido possam elaborar políticas públicas efetivas, porque realmente é uma situação preocupante o que está acontecendo nos presídios goianos. Questionado sobre a determinação do CNJ, o governador Ronaldo Caiado desconversou e disse que o motivo da visita é para aprender como funciona o sistema prisional de Goiás. Não é inspeção, eles vêm aqui para aprender como é que se faz um respeito ao preso e como é que se avançou em Goiás em tão pouco tempo a melhoria nos presídios do estado. Então Goiás hoje também é referência nessa área. O CNJ vem cá ver como é possível avançar de tal maneira como Goiás avançou em apenas 4 anos na implantação de um sistema que hoje dá segurança plena e ao mesmo tempo respeito ao cidadão com oportunidade de trabalho, com tratamento médico, com celas muito bem ali construídas. O secretário de Segurança Pública de Goiás, Renato Brum, disse que não há irregularidades e que os presos estão sendo ressocializados. Tenho a dizer que vai ser muito bem-vindo, o Conselho Nacional de Justiça aqui para nós mostrarmos que isso não está acontecendo. Pelo contrário, nós estamos ressocializando o preso, estamos trabalhando na sua coercitividade, que também é uma das funções da pena, para que possa então estar mostrando tudo isso que está acontecendo no Estado. O controle da criminalidade passa pelo controle do cárcere, isso é muito importante. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária disse que foi notificada sobre as inspeções para esclarecer eventuais questionamentos e que prepara segurança total para a entrada dos integrantes do CNJ. A DGAP disse que o governo investiu 111 milhões de reais no sistema penitenciário no primeiro mandato do governador Ronaldo Caiado e que o valor foi aplicado na construção e reforma das unidades prisionais, além de compras de equipamentos de informática e hospitalares. O Tribunal de Justiça de Goiás disse que recebe com tranquilidade a visita do Conselho Nacional de Justiça em Goiás e que o trabalho é positivo porque ajuda a melhorar a atuação do Poder Judiciário. Ressaltou ainda que a visita é importante para fiscalizar se o sistema penal está funcionando de acordo com as normas e se os direitos dos presos e dos trabalhadores estão sendo cumpridos. Andressa Vasconcelos, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h09 agora. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse nesta segunda-feira que a pasta estuda acionar uma medida jurídica excepcional caso haja omissão das autoridades espanholas nos episódios de racismo envolvendo o jogador brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid. No âmbito do Ministério da Justiça, estuda-se a possibilidade de aplicação de um princípio chamado de extraterritorialidade. O Código Penal prevê que em algumas situações excepcionais é possível que nos casos de crimes contra brasileiros mesmo no exterior haja aplicação da lei brasileira, afirmou o ministro após participar de um evento em São Paulo promovido pelo LID, grupo empresarial fundado pelo ex-governador João Dória. Segundo Dino, trata-se de um remédio extremo que pode ser necessário em caso de omissão das autoridades da Espanha, o que ele não acredita que ocorrerá. E a Corte Federal de Apelação da Federação Italiana de Futebol decidiu nesta segunda-feira punir a Juventus com a perda de 10 pontos no campeonato italiano ao final do novo julgamento sobre irregularidades financeiras cometidas pelo clube. Em nota, a Juve afirmou que vai analisar as razões apresentadas pela Corte de Apelação da Federação para checar as possibilidades de recorrer ao Colégio de Garantia do Comitê Olímpico Italiano. Da última vez que isso aconteceu no fim de abril, o clube conseguiu derrubar a punição da perda de 15 pontos na Série A.
A Procuradoria da Federação Italiana de Futebol tinha solicitado que a Juventus fosse penalizada com a perda de 11 pontos, além da suspensão por 8 meses dos antigos diretores da instituição. O motivo para a punição foram as fraudes fiscais em contratações de jogadores. A Procuradoria da Federação de Futebol recebeu informações do Ministério Público de Turim sobre indícios de contabilidade falsa, faturas inexistentes de transferências e manipulação de mercado. Vini Júnior, governo brasileiro espera que responsáveis sejam punidos. Confira mais detalhes com Cadu Macri. 10º caso de racismo sofrido por Vinícius Júnior nos gramados da Espanha segue repercutindo pelo mundo. No Brasil, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, convocou a imprensa para repudiar as últimas ofensas sofridas pelo jogador brasileiro que aconteceram no último domingo diante do Valência, quando o Real Madrid entrou em campo pelo Campeonato Espanhol. 2 meses atrás, ela selou um acordo com o governo espanhol que visava combater o racismo e a xenofobia no país. A Aniele Franco considerou inadmissível as cenas que foram vistas no estádio no último domingo. É inadmissível que em 2023 a gente ainda tem que estar aqui chamando a imprensa, falando numa coletiva sobre racismo. Enquanto tiver sangue correndo nas minhas veias, enquanto a gente estiver à frente dessa parte do Ministério da Igualdade Racial, que o governo federal, o presidente Lula, que a gente vai estar cuidando do povo brasileiro preto, seja aqui ou fora do país, porque se tem alguma coisa que assola a nossa comunidade preta é o racismo. E esse mal é um caso que a gente precisa combater na raiz. A ministra garantiu que está em contato com as autoridades espanholas para que as devidas punições sejam tomadas e os responsáveis sejam punidos. Até pelo histórico recente que La Liga tem de colecionar racismo nos últimos anos, ela espera que algo seja feito. E perguntar para as autoridades também espanholas e para o governo como um todo qual será o próximo passo, porque o Vinícius ele tem sido xingado, ontem ele tomou um mata-leão e a gente vê no Brasil especificamente que os casos de racismo como é que se resolvem, né? Infelizmente. E a gente não quer que isso chegue a uma escala muito maior do que já chegou. A gente vai para cima das autoridades, notificar, oficializar também, para que tenha uma resposta, porque o histórico da La Liga ele não é um histórico bom, é um histórico bem racista. Ontem mesmo o próprio presidente, diretor, quis colocar o Vini, né, como sendo culpado por ter vivido ali esse próprio racismo, e a gente está aqui para enfrentar isso em conjunto com o governo, mas também com muita seriedade e afinco. Aniele Franco está aguardando um posicionamento oficial do governo espanhol sobre o episódio. O Itamaraty está articulando as próximas reuniões entre os países para que o jovem atacante brasileiro passe por isso no país europeu. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h13 e a exportação da soja do Brasil atingiu média diária de 695 mil toneladas até a terceira semana de maio, ritmo menor que o visto até o final da primeira quinzena, mas que dá ainda ao país a possibilidade de terminar o mês com o maior volume mensal exportado este ano. Isso de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior. Se os embarques diários médios se mantiverem até o fim do mês de maio, o total exportado pelo país somaria pouco mais de 15 milhões de toneladas, superando as 14,3 milhões de toneladas registradas em abril. Mesmo que não bata o volume exportado em abril, os embarques devem superar o total de maio do ano passado, quando somaram 10,6 milhões de toneladas. No acumulado do mês, até a terceira semana, os números da Sexex já contabilizavam 9,7 milhões de toneladas. A medida que encarece o frete pode pesar no bolso do consumidor, é o que diz uma assessora da CNA. E a Landara Lima é quem traz mais detalhes desse assunto. A medida provisória que aumenta a quantidade de seguros obrigatórios para o transporte de cargas pode encarecer os alimentos. A assessora técnica da Comissão Nacional de Logística e Infraestrutura da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, Elisângela Pereira Lopes, alerta que a medida vai aumentar o custo do frete, que já é alto no país. Então, hoje, em razão das nossas estradas, da falta de infraestrutura adequada, da falta de
capacidade portuária em algumas regiões, o custo de transporte ele chega a ser 30% a 40% maior do que os principais concorrentes. E isso gera ineficiência na economia. Dentro do país, isso reflete nos custos dos nossos alimentos. E fora do país, como os preços são balizados pela Bolsa Internacional, esses custos eles acabam sendo assimilados pelo produtor rural e também por toda a cadeia que está envolvida. O deputado federal Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, classifica a proposta como intervencionista e prejudicial para a liberdade de mercado do Brasil. Cada pessoa tem que ter consciência do que está fazendo. Você não pode impor um custo desse, que ficaria extremamente oneroso, especialmente para o agro brasileiro, porque o Brasil, que é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, ele depende essencialmente do transporte de cargas para fazer isso. Você estabelecer uma regulação dessa natureza no transporte de cargas, você vai impactar no custo do Brasil, você vai tirar a competitividade do Brasil para as exportações e vai pesar no bolso do consumidor brasileiro. Agora, a medida provisória 1153 de 2022 aguarda leitura no Senado e deve ser liberada até o dia 1º de junho. Reportagem Landara Lima. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h16. E o governador Ronaldo Caiado e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, vão se encontrar hoje, terça-feira, provavelmente agora no período da manhã, no Palácio das Esmeraldas, para selar definitivamente a aliança política e bater o martelo sobre o retorno do político aparecidense ao MDB. A reunião será o capítulo final da articulação que marcou a reaproximação entre o vice-governador Daniel Vilela e Mendanha. Os dois se distanciaram na eleição para o governo estadual em 2022, quando o ex-prefeito se candidatou. Passados 7 meses, eles se reconciliaram e agora vão caminhar juntos na política. Faltava apenas a conversa com o governador e, como dissemos, vai acontecer na manhã de hoje. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h17. Um levantamento mostra que 183 pessoas desaparecem por dia no Brasil. Os detalhes você confere com Alexandre Figueiredo. O Brasil tem, em média, 183 desaparecimentos de pessoas por dia. A informação é do Mapa dos Desaparecidos no Brasil, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no domingo. Além disso, entre 2019 e 2021, mais de 200 mil pessoas desapareceram no país. Diretor-presidente do Fórum, Renato Sérgio de Lima, analisa o impacto desses dados. A gente tem um drama social da ausência que faz com que as pessoas se sintam muito inseguras e que se sintam, de certa forma, abandonadas pela política pública, pelo Estado brasileiro. Quando eu falo Estado, União, Estados, municípios. E o estudo vai mostrar que isso é fundamental que a gente leve em consideração e formule, e não só formule, mas implemente sistemas nacionais de informação que sejam eficientes. Então a gente aqui tem uma informação muito importante que é: o Brasil não sabe como lidar com os desaparecimentos e, mais do que isso, as políticas públicas elas falham porque elas dependem de integração e um foco não só no crime, mas na dimensão da segurança como um direito social. Para compreender o perfil daqueles que desapareceram no Brasil, os pesquisadores investigaram mais de 300 mil registros policiais. Durante essa pesquisa, encontraram algumas deficiências nas informações públicas. Por isso, De Lima alerta sobre os desafios que o Brasil precisa vencer para melhorar o combate ao desaparecimento de pessoas. Os obstáculos que ainda persistem são, em termos de regulamentação, de diferenciar o que é um desaparecimento forçado e um desaparecimento voluntário. Seja de um lado ou de outro, o Estado precisa ter um cadastro nacional eficiente. E isso ainda nós não temos. Um banco de dados que não seja só uma lista de desaparecimentos com nome, data de nascimento, muitas vezes sem nenhuma foto, porque eu, você ou qualquer pessoa que estiver diante de uma pessoa em situação de rua, uma criança que está perdida, eu tenho condições pelo aplicativo de ver se tem alguma informação. Eu preciso fazer com que a ferramenta seja inteligente, não adianta só investir em tecnologia. Ainda de acordo com o estudo, 62,8% do total de desaparecidos é do sexo masculino, enquanto 37,2% pertence ao sexo feminino. Além disso, os dados mostram que 54,3% são negros e a maioria dos desaparecidos, 29,3%, encontra-se na faixa etária dos 12 aos 17 anos. A Agência Rádio Web.
Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. 7h20, último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira e já logo após o nosso break comercial, o governador Ronaldo Caiado impulsou novos titulares da Emater e Agrodefesa nesta segunda-feira. O EG abre vagas para transferências, portadores de diploma e reingresso. E claro, espaço para ele, J. Pereira com as notícias locais. Não saia daí, voltamos já trazendo tudo para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h25, já de volta com o Jornal Verde Vale desta terça-feira, aqui pela Verde Vale FM. A Receita Federal informou que irá abrir a partir das 10 horas da manhã desta quarta-feira as consultas ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023, ano base 2022. Segundo o órgão, as restituições somarão 7,5 bilhões de reais, o que tornará esse lote o maior já pago na história. O crédito bancário será feito no dia 31 de maio para 4.129.925 contribuintes. O governo informou que esse valor será destinado a contribuintes com prioridade no recebimento. Pelas regras do imposto de renda, os contribuintes que têm prioridade legal no recebimento da restituição começam pelos idosos acima de 80 anos. Em seguida, vem os pagamentos para contribuintes que adotarem um modelo pré-preenchido ou que optarem por receber a restituição via Pix, o sistema de transferência em tempo real. Essa foi uma novidade trazida pelo fisco neste ano. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida consultar a restituição. A Receita Federal lembrou que disponibiliza também aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação de restituições do imposto de renda e a situação cadastral de uma inscrição no CPF. E a volta do sorotipo 3 da dengue aumenta o perigo de reinfecções. Os detalhes dessa notícia é com René Almeida. Os casos de dengue cresceram consideravelmente em 2023. Segundo o Ministério da Saúde, pelo menos 3/4 dos municípios brasileiros já registraram casos da doença neste ano. A detecção do sorotipo 3 de dengue causa ainda mais preocupação entre os cientistas e a população. A infectologista do Hospital São Marcelino Champagnat, em Curitiba, Camila Arens, revela que esta cepa estava sem registros no Brasil há mais de 15 anos. Se você pegar e vai ter a dengue tipo 2, agora se recircular dengue tipo 3, você não entrou em contato com ela nos últimos anos, aí você vai ter de novo a dengue e pode ser de forma mais grave. Se você pega a dengue, por exemplo, uma segunda vez, tem maior risco de ter dengue hemorrágica, que é a forma mais grave da doença. Ela explica que o perigo maior decorre porque a imunidade natural, após se recuperar da dengue, vale apenas contra o mesmo sorotipo da doença. Sendo assim, as chances de reinfecção e incidência de casos graves aumentam. A médica comenta quais são os sintomas mais importantes. E a fase crítica da doença é principalmente esses sintomas de alerta, né? Então, letargia, a pessoa, às vezes, convulsão, né? A pessoa tem também, em relação à dengue, né, sangramento, febre, é um sinal de gravidade, mas dor abdominal, vômito persistente, pressão baixa, irritabilidade, muita lentificação da pessoa por letargia, né, sangramento da mucosa. A contaminação por dengue ocorre através da picada do mosquito Aedes aegypti, que também pode transmitir o vírus da Zika e chikungunya. Uma das formas mais eficazes de prevenir a doença é evitar o acúmulo de água parada em qualquer tipo de recipiente em que o inseto possa fazer criadouros, como pneus, garrafas e vasos de plantas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, René Almeida. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. E o governador Ronaldo Caiado impulsou na manhã desta segunda-feira os novos titulares da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária Emater e da Agência Goiana de Defesa Agropecuária Agrodefesa. A cerimônia de posse aconteceu no auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, na capital. O ex-deputado estadual Rafael Gouveia assume a Emater enquanto José Ricardo Caixeta Ramos torna-se titular da Agrodefesa.
7h29, a Universidade Estadual de Goiás, a UEG, abriu inscrições para o Minha Vaga, processo seletivo para reingresso, transferência interna, transferência externa e ingresso de portadores de diploma nos cursos de graduação. O processo é referente ao segundo semestre letivo de 2023 e as inscrições vão até 10 de junho. Ao todo, são ofertadas 4.309 vagas em 29 cursos de graduação da instituição. O edital e as inscrições estão disponíveis em minhavaga.ueg.br. Para a modalidade de reingresso, pode-se candidatar os estudantes que ingressaram na matriz curricular 2021 e que não efetuaram suas matrículas por 2 períodos letivos. Já para a transferência interna, podem ser candidatos os alunos que estão regularmente matriculados ou com trancamento no semestre letivo de 2023. As vagas de transferência externa são destinadas aos estudantes de outras instituições de ensino superior que estão regularmente matriculados ou com trancamento no semestre letivo de 2023/1. Para concorrer a uma vaga como portador de diploma, o candidato deve comprovar a conclusão de pelo menos um curso de graduação em uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação ou órgão competente. 15.728. Essa é a quantidade de pessoas portadoras do vírus da imunodeficiência humana, o HIV, em Goiás. A maioria do sexo masculino. São 12.247 homens, 3.472 mulheres e 9 não tiveram sexo identificado. Confira os detalhes dessa estatística com Andressa Vasconcelos. 15.728. Esta é a quantidade de pessoas portadoras do vírus da imunodeficiência humana, o HIV, em Goiás. A maioria é do sexo masculino. São 12.247 homens, 3.472 mulheres e 9 pessoas que não tiveram sexo identificado. Antes de começar, precisamos ressaltar que há uma diferença entre a pessoa portadora do vírus e a que tem AIDS. A coordenadora de assistência às infecções sexualmente transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde, Poliana Ribeiro Guerreiro, explica que nem sempre quem tem HIV desenvolve AIDS. Pessoas vivendo com HIV, elas são portadoras do vírus do HIV. Então, ela é uma portadora do vírus. A AIDS é a doença. O que é? É quando o vírus, ele afeta o sistema imunológico e começam a aparecer as doenças oportunistas. Então, aí já é a AIDS. Então, as pessoas com AIDS, elas estão vivendo com HIV. Elas são portadoras do vírus. Como quem vive com HIV, muitas vezes não tem a AIDS. Segundo o mapa da taxa de detecção de infecção por HIV em adultos em Goiás, Itumbiara, no sul do estado, é a cidade com maior percentual de casos. São 41,5 registros a cada 100 mil habitantes. Goiânia fica em segundo lugar no ranking, com 8.042 infectados, uma taxa de 39,9 a cada 100 mil habitantes. Em terceiro lugar está Rio Verde, com um índice de 27,9. Do número de casos, mais de 7 mil são referentes a pessoas entre 20 e 29 anos. No Brasil, de 1980 a junho de 2022, foram identificados mais de 1 milhão de casos de AIDS. Nos últimos 5 anos, foi registrada uma média de 36,4 mil novos casos. De acordo com o boletim epidemiológico, entre 1980 e dezembro de 2022, 371.744 pessoas morreram por conta do vírus. Neste fim de semana, a Pastoral da AIDS da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil fez uma vigília pelos mortos de AIDS. O tema é a memória e reconhecimento. Em Goiás, a ação aconteceu na Catedral Metropolitana de Goiânia. De acordo com a coordenadora da Pastoral das Vítimas da AIDS da Arquidiocese de Goiânia, Sueli Marinho, este é um movimento internacional que começou em 1983. É um movimento internacional que ele começou em 1983, em Nova York. Foram pais, mães, familiares que perderam pessoas para o HIV, né, para a AIDS mesmo. Então, eles começaram a se reunir, mobilizar a comunidade, a associação, o povo, para rezar, para lembrar essas pessoas que
faleceram vítimas da AIDS para cuidar das pessoas que vivem com HIV/AIDS. Também é um momento de defender os direitos, né, dessas pessoas, lutar contra a discriminação, buscando uma qualidade de vida melhor. Então, esse momento, a gente faz esse momento de oração para as vítimas da AIDS e também chamar atenção para o preconceito, para a AIDS ainda, infelizmente, ainda mata, mas para dizer também que o que mais mata hoje é o preconceito. As vigílias acontecem todo ano, no terceiro domingo do mês de maio. Este ano, a coordenadora da pastoral acredita que um total de 5.000 pessoas tenham participado das vigílias realizadas em 2 missas em várias comunidades católicas da capital. No entanto, ela ressalta que, apesar de a vigília ser realizada só uma vez por ano, a pastoral atende e orienta portadores do HIV e a população em geral durante o ano inteiro. Andressa Vasconcelos, CBN Goiânia. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h35, bom dia, estamos chegando com as informações locais, trazendo as notícias das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale, Bombeiros. Vamos lá, bombeiros militares, 16 ocorrências nas últimas 24 horas, o destaque para 2. Ontem, por volta do 12h40, a equipe foi acionada até a Avenida 3, esquina com a 6, no setor São Bento, para atendimento à ocorrência de acidente de trânsito, dessa vez uma queda de moto, envolvendo uma cinquentinha, ocasionando uma vítima. Era uma jovem de 26 anos de idade, aproximadamente, condutora da motocicleta. Ela queixava-se de muita dor na região da sua mão esquerda e aparentava esmagamento aí do membro citado, o qual ficou preso na corrente da motocicleta. Diante aí do fato, realizou a soltura do membro prensado e efetuou então os procedimentos de imobilização e estabilização da vítima e a condução até na unidade de pronto atendimento. Então tivemos esse acidente envolvendo essa cinquentinha. Ainda por volta das 17h35, foi na Antônio Carlos Poniago, no setor Santa Maria, atendimento ali, uma ocorrência de acidente de trânsito, moto e animal, envolvendo aí uma moto não identificada, pois já tinha sido retirada por terceiros, e um cachorro, ocasionando uma vítima, um jovem de 18 anos de idade. O mesmo encontrava-se consciente, queixava-se de fortes dores na perna direita e apresentava uma fratura exposta aí na perna direita. Aí várias escoriações. Diante dos fatos, ela foi também estabilizada e encaminhada para a unidade de pronto atendimento. O cachorro, de acordo com o Corpo de Bombeiros, não se encontrava mais no local. Deu no pé. 7h37. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Agora 7h37, a gente volta agora com a área policial. Vamos então aos embates policiais destas últimas 24 horas. A gente começa com uma situação de furto no setor Nossa Senhora Aparecida, onde a vítima, ela compareceu até a delegacia de polícia, dizendo que saiu da sua residência para se divertir durante a noite e, ao retornar, deparou com a casa aberta e destrancada, de forma suspeita. Nada foi destruído ou arrombado. O suspeito invadiu utilizando uma chave do local. O suspeito levou aí 2 objetos, uma TV e uma coleção de diversos relógios de pulso, totalizando uma perda aí de aproximadamente R$ 9.500. Suspeitas, de pessoas ali que, por invadir sem danificar a casa, o quarto e a sala da vítima ficaram revirados, onde o suspeito aparentemente procurava por outros objetos de valor. Existem câmeras de segurança que podem ter capturado a ação. Agora segue aí para investigação. Também nós tivemos na Avenida Presidente Kennedy, também um furto registrado por lá. A vítima diz o seguinte, que compareceu até a delegacia para relatar que estaria em sua casa quando foi informada por vizinhos de que pessoas estavam entrando aí na construção, invadindo e vandalizando, quebrando objetos e tentando furtar objetos aí desta construção. Após destruir a porta de entrada da casa,
né? Eles seriam aí usuários de droga que ficam andando ali pela região, causando problemas, e a ação dos mesmos foram frustradas aí com o comparecimento de pessoas e vizinhos e a vítima no local. Então o pessoal está dizendo ali, né, que são pessoas conhecidas ali naquela região, usuários de entorpecente que estão entrando aí em construção, em residência, para furtar objetos. Nesse aqui eles estavam atrás aí de fios de cobre e também de objetos de alumínio, certamente para vender e manter o tal do vício. Ainda tivemos um furto, outro furto também, desta vez, de acordo aí com o que foi registrado, o motorista de um caminhão, ele diz o seguinte, ele informou que se envolveu em um acidente sem vítimas, onde o caminhão do mesmo colidiu com outro caminhão. Nessa colisão causou diversos danos ao veículo e derrubou parte aí da sua carga, produtos diversos aqui. Só que aí, indivíduos que passavam pelo local começaram a parar os veículos e furtar aí o que havia caído no meio da pista. O motorista disse que levaram cerca de 30% aí da carga, aumentando a possibilidade de outros acidentes, né? Ele gravou tudo aí e caminhou para a delegacia de polícia, né? Então foi registrado esse fato também. O pessoal começou a saquear a carga. Parar, já caiu aqui, é meu. Não é assim, né? Lembrando que eles podem ser, se identificados, podem ser responsabilizados com certeza. Eu não vou usar nem o termo interessante porque não caberia ao caso, mas o que a gente percebe é que a gente clama aqui por tanta justiça, né? Fala de tanta coisa errada que acontece, defendendo o cidadão de bem, e provavelmente, entre aspas, esse cidadão de bem se sente no direito de, como você disse, de ver aí a carga na pista e que aquilo ali já automaticamente não tem dono. E você simplesmente saqueia. Isso é um crime. Você também está cometendo um crime. Você que tanto exige justiça, exige que a segurança aí do seu estado, do seu município funcione, isso você está praticando um crime, né? E quem disse que você pode tomar posse de algo que você não comprou? E a pessoa simplesmente para o carro, igual tá narrado aí por essa vítima, né? Correndo o risco de provocar novos acidentes, porque ali vai havendo um acúmulo de carros parados e pessoas transitando na pista, né? Em busca daquilo que não lhe pertence. É uma coisa que beira a selvageria. Falando em selvageria, eu já vi situação há um certo tempo atrás, um acidente também na BR-364, aqui próximo a Mineiros, onde o motorista, né, na ocasião, fatalidade, ele acabou morrendo, e o caminhão ficou bastante destruído, a cabine ficou bastante destruída, a carga era de costela. E enquanto a vítima, ela estava ali no chão, praticamente enterrada no chão devido à pancada sofrida, pessoas passavam por cima do morto para pegar as costelas. Algumas chegaram a cair no chão, né? Passou água lá, voltar novo na mente deles e saíram de lá com caminhonetes. Só para você ter uma ideia de quão, né, o ser humano pode até beira a crueldade aí numa situação como essa. Exatamente, né? É o que eu falo, isso beira a barbárie, por isso que eu usei o termo selvageria, porque é de selvagem. É uma pessoa que não pensa no ser humano, não pensa que aquele motorista de repente é responsável. Achar. Por que todo mundo não para e não ajuda esse motorista a pegar a carga e colocar de volta no local? Porque você não comprou, aquilo não te pertence. Mas as pessoas, de uma maneira muito errônea, tomam posse, roubam. Na verdade, isso é um roubo, isso é um furto, né? Que a pessoa pega algo que não lhe pertence, não pagou por aquilo e simplesmente não pensa no problema que aquele motorista está passando, já sofreu um acidente, teve avaria no veículo, vai ter prejuízo e ainda corre o risco de repente, você vê, ele filmou, para se precaver, porque daqui a pouco o dono da carga também vai falar que ele pode ter macumunado com essas pessoas aí e levado a mercadoria, não vai levar metade. Quer dizer, olha para você ver, o cara não se preocupa nem com a sua saúde. Ele precisa filmar para provar que ele não está envolvido naquele tipo de ação. Exatamente. Beira o absurdo. Olha, nós tivemos um estelionato também registrado. Esse daqui eu quero até chamar a atenção, porque a vítima foi um mototaxista. O que aconteceu? Por volta das 16h30, ele recebeu uma ligação de um número prefixo 62, né, de uma pessoa, se identificou, pedindo que a vítima fosse
até uma fazenda próxima ao trevo ali de Portelândia. Logo em seguida, buscar ali um peão. Logo em seguida, a pessoa ligou novamente, né, para ele. Disse que o rapaz, né, estava com a carreta quebrada e pediu que a vítima fizesse aí um Pix para o motorista comprar a peça. E a vítima, então, né, inocentemente aí fez um Pix no valor de 350 e 400 reais aí para a pessoa. Não, eu te pago quando você chegar aqui. Por que essa pessoa não teria feito o Pix por lá, né? Enfim, ele acabou transferindo esse dinheiro para uma conta que ele nem sabe quem que é, e certamente esse suposto passageiro ali é um passageiro falso, não existia essa de passageiro. Um outro golpe também que eu quero alertar, ainda não teve registro aqui, mas eu já quero alertar principalmente para os empresários do ramo de venda de veículos novos e seminovos, né? O pessoal das garagens, das lojas aí de veículos. É o seguinte, a pessoa, esse rapaz, o qual eu tive um relato, ele diz o seguinte, que o indivíduo, ele chegou lá na loja dele, pediu para ver um carro, olhou o carro, ligou o carro, né? E beleza, aí falou, não, obrigado. Aí o cara falou, não, mas você não quer um cartão? Vamos negociar, coisa e tal. Aí o cara que testou o carro falou, não, eu já tô negociando com o dono do carro. É consignado, né? Ele disse que é consignado, tá aqui na loja. Aí eu tô negociando direto com ele, ele disse que depois resolve com você aí. Aí o dono da loja falou assim, amigo, vem cá, pera aí só um pouquinho. Carro consignado, na minha loja não tem nenhum carro consignado. Mas não, como assim? O cara falou que esse carro aí é dele e tá aqui na sua loja pra você vender, o carro consignado é isso. Quando um particular coloca o carro para vender em uma loja de revendas. E aí, ele falou, não, amigo, aqui nós não temos carro consignado, isso aqui é nosso. Esse aí é golpe, alertou o camarada. Aí ele falou assim, rapaz, eu achei estranho, porque quando eu cheguei aqui, o carro era 54 mil e alguma coisa, e ele tava oferecendo por 45. Falou, meu amigo, você ia transferir 45 mil para alguém que você não conhece, ia perder esse dinheiro. E não ia levar o carro, porque tá no nome da loja, todos os carros aqui, e não tem nenhum consignado. E aí foi onde o dono da loja acabou, eu repito, não foi aqui em Mineiros, mas é de um conhecido e ele acabou alertando. Então, fica aí, né, o alerta, caso você veja um cidadão entrando na sua loja, pedindo para ver um carro e, né, indo embora assim, sem dar explicação, veja se ele não está caindo num golpe aí. E mais uma vez alertando principalmente ao consumidor, ao adquirente, você que está indo nessa loja em busca de um carro, de uma moto, o que quer que seja, converse com a pessoa do local, né? Porque exatamente, esses golpes eles estão aí a galope pelas redes sociais, quer seja no Instagram, quer seja em Facebook ou em próprios anúncios aí do WhatsApp. Então procure conversar com a pessoa e checar as informações que lhe foram passadas aí pelo telefone, por aquele contato comercial que você teve, para ver se realmente as ideias batem, né? Se as informações batem, para você ver se há veracidade no fato de que realmente esse veículo está sendo vendido, se está tudo do jeito que a pessoa... É mais ou menos aquele que... os golpes, né? Eles se alternam, né, Jota? A gente tem tempo que não fala aqui daquele golpe da pessoa que vai lá para comprar e fala, não... não fala para ele não, porque ele tá vendendo isso aí para pagar uma dívida, do intermediário. Né? Esse do intermediário. Ele deu um tempinho agora e já tá entrando um outro no local. É para dar uma esfriada naquele, o pessoal esquecer, daqui a pouco ele volta de novo. É cíclico, né? É como se a Terra fosse redonda. Ele tá lá embaixo agora, daqui a pouquinho ele volta de novo. Então, quadrado? É preciso que as pessoas tenham, né? Tenham essa capacidade de observar que efetivamente, às vezes, o que você deixa de falar, né? O que você deixa de perguntar, vou usar o termo aqui da dona Ana, você deixa de especular. A hora que você tá ali, especula, né? Pergunta as coisas para ver se realmente é aquilo que ele falou, né? Que lhe falaram. Olha, você vê, nesse caso aí, o dono que teve essa perspicácia de falar, vamos fazer um negócio aqui. Não, já, quer dizer, se ele não toca e o cara sai dali, é o que você está falando, menos 45 mil no bolso desse cidadão que talvez economizou a vida inteira para ter um carrinho, ia ficar sem um carro e sem o dinheiro. Exatamente. Era exatamente o que eu ia falar, né? Essa questão é um golpe muito parecido com o do intermediário, que todo mundo já está cansado aqui em Mineiros, né? Desse golpe, só que mudou só um detalhe, né? Que em vez de ser
no anúncio do Facebook, que geralmente o intermediário clona aquele anúncio lá no Facebook, na OLX, faz um anúncio falso para atrair um comprador, daí coloca à venda um bem que não é dele, que é de um terceiro. Na verdade, aí utilizou então uma garagem, né? Então, como o vendedor seria da garagem, só que no caso não pertence a essa pessoa. Então fica realmente o alerta aí. E gostaria também de fazer até um alerta aqui, Jota, ontem, sobre golpes, né? Recebi uma ligação, supostamente do Nubank, falando que perguntou meu nome, falou meu nome completo, falou assim que era do Nubank, para dizer que meu aplicativo tinha sido acessado de um outro aparelho celular, né? E falou assim, vou confirmar para a senhora quais são os aparelhos que estão conectados nesse momento na sua conta. Falou até o modelo do meu aparelho e um outro aparelho, né? Só que aí eu desliguei, porque eu sei que o Nubank ele não age dessa forma, né? Até porque eles nem agência física eles têm, né? Eles são ali uma startup que funciona somente virtual. Então, todo o contato que você precisa fazer com esse banco, que na verdade não é um banco tradicional, você faz direto pelo aplicativo. Tem o chat lá, então qualquer dúvida que você tem, você entra em contato pelo chat. Ali na mesma hora eu desliguei, né? E depois ainda pensei, vou entrar em contato no chat para esclarecer essa situação. Mas eles não entram em contato telefonando para a pessoa. E fica esse alerta porque, assim, se você vê a naturalidade com que eles conversam com você, a segurança que eles te passam, realmente, se a pessoa ela não tiver ali uma malícia, ela realmente acredita que está falando com o atendente do banco, né? Confirmou meus dados, o meu nome completo, falou até mesmo o modelo do meu aparelho celular e disse que havia um outro aparelho que havia sido conectado no meu internet banking em outro estado do país, né? Mas aí, prontamente eu desliguei. E ela tentou me ligar mais 2 vezes e eu não atendi. E é só deixando esse alerta, né? Agora, 7h51, nós tivemos uma recuperação de veículo furtado. Foi uma carretinha, tipo reboque. De acordo com a polícia, ela foi até o endereço aqui na cidade de Mineiros. E lá, chegando, encontrou só a esposa aí do rapaz, né? E lá estava a carretinha, na garagem dele. Essa carretinha foi furtada lá na cidade de Portelândia. No caso aqui, a esposa disse que o marido deixou a caminhonete em um determinado local, na festa do carreiro, e quando eles voltaram lá para o local, ele já estava, né, engatado ali nessa caminhonete, uma carretinha. Ela ainda indagou, o marido havia dito que tinha comprado a carretinha. Então, após esse fato, eles vieram aqui para a cidade de Mineiros e depois tiveram lá a polícia batendo palma na sua porta. No momento em que a polícia chegou no local, o rapaz não estava para dar explicação. Ainda, nesse caso, deve ser ouvido aí pela delegacia, não se sabe se foi ele o autor do furto dessa carretinha ou se realmente ele comprou aí de uma pessoa que havia furtado essa carretinha, ele seria aí um receptador, enfim, mas foi recuperado e devolvido ao proprietário. Ainda tivemos uma outra aqui de suspeita de furto em zona rural, onde a polícia foi até essa fazenda para averiguar também, né, o que estaria acontecendo por lá. Lá foi orientado aí também uma carretinha que tinha sido levada. Lá foi orientado então o proprietário a verificar primeiramente os antecedentes criminais aí dos seus funcionários, porque 2 deles tinham passagem inclusive por furto, né, antes de fazer a contratação. Então foram registradas essas ocorrências nessas últimas 24 horas aqui na cidade de Mineiros. Agora 7h53, bom dia, obrigado sempre, né, pela sintonia. Um golpe aconteceu, né, o cara comprando de outro. Sim, é o golpe aí do intermediário aí, né, um ouvinte aqui tá dizendo, né, que o rapaz chegou por lá, né, tentando comprar o carro deles e tudo mais, mas não conversava muito não, né, olhou tudo mais. E aí foi embora. E aí o vendedor começou a, como diz o Wesley, a especular ele. E aí o camarada foi soltando a língua ali. E aí alertou, né? O vendedor real alertou. Ele falou, o preço está abaixo do que eu estou pedindo. Eu não tenho ofertado e nenhuma pessoa negociando esse carro por mim. Eu anunciei somente na minha rede social, né? Fui até pelo Facebook e aí o camarada ficou esperto, né? E
Isso aqui em Mineiros. Isso aqui em Mineiros. Uma garagem. Não, isso aqui é uma amiga de vendendo carro particular mesmo. Pela internet pela mesmo. internet. E aí ela tá só comentando aqui que uma pessoa tentou intermediar essa compra e dar o golpe É o que mais tem, né? É o que mais tem. Eu digo sempre que o Facebook e o OLX não é lugar para você vender mais nada. E o Instagram agora virou aquele tipo de lugar onde as pessoas também usam para aplicar golpes. Queria até falar Diga. disso aí, porque hoje cedo tava, né, no meu checar da manhã aí nas redes sociais, eu vi que tem lá um contato oferecendo móveis de uma amiga, dizendo, estou aqui ofertando móveis de uma... E aí eu fui olhar os móveis, né, que ela estava ofertando. Aí você vai olhando os móveis e o local onde os móveis estão. Totalmente diferente. Não parece com o mesmo local, entendeu? Já dá uma suspeita aí. E como eu sei que esse golpe já é um golpe costumeiro, então você viu anunciando aí no Instagram, lá nos... Vaza fora. Você viu anunciando, uma pessoa conhecida anunciando investimentos, pessoas dando depoimento, denuncie porque é golpe. Esses móveis aí são fotos aleatórias que eles pegam na internet, e agora o Instagram, ele virou essa coisa de vender móveis usados, onde as pessoas hackeiam um Instagram e aí colocam lá um monte de fotos de vários móveis supostamente à venda, né? Móveis assim em perfeito estado de conservação, quase novos, por um preço extremamente atrativo, né? Abaixo do mercado. E aí eles colocam lá esses móveis nesse Instagram que foi hackeado e as pessoas acreditam que realmente se trata de uma venda e acabam transferindo o dinheiro, mas aí não existe móvel nenhum, fica no prejuízo. Tem também esse golpe, né, que o Jota falou, o golpe dos investimentos, e tem também um outro golpe no Instagram que vale a pena a gente citar, são os perfis falsos de lojas. Ou então uma loja que ela realmente existe, mas ela tem o seu perfil hackeado. E aí, toda e qualquer transação que for realizada ali naquele canal do Instagram, obviamente não vai para a conta da loja, vai para a conta desse estelionatário que hackeou essa conta. Então, até mesmo os perfis de lojas verificadas estão se tornando um alvo, e é difícil você confiar, você saber quando realmente se trata de um perfil fidedigno ou de um perfil que foi hackeado. Agora 7h56, só pra vocês terem uma ideia aí, tem um fogão aqui de 5 bocas, mas o bicho é daquele que vale quase 3 mil, tá sendo vendido lá no Instagram dela por 900. Uma geladeira, uma Frost Free, 462 litros. Essa daqui, daquelas inox, deve custar uns 5 mil, tá vendendo por 1.500. Deve ser aquelas geladeiras assim que até fala, né? Até conversa com você. Quase, uma lave seca, única dona, 2 meses de R$1.700. Uma bicha dessa daqui é cara. Tem um guarda-roupa sendo vendido, todo espelhado, R$700. Só o espelho é R$700. Aí você tem que, né, prestar atenção nesses detalhes. Ai, mas tá barato. Uma TV 4K Smart, pelo tamanho dela aqui, deve ser umas 50 polegadas, com rack por R$1.700. Gente, é barato. Então você já deve desconfiar dessa situação aí. Vamos girando, 7h57. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Bora lá, pessoal lá do Parque São José, precisamos de recolhimento de entulho lá na Rua dos Oblatos, setor Parque São José. O pessoal colocou entulho aí nas ruas. Golpe na conta do Itaú, né? Em meu nome aí, o pessoal tá dizendo aqui, né? Seu saldo atual é de 63.102. Expira em breve. Realize o resgate agora. Resgatar. Você depositou 63 mil lá? Não, né? Então como é que você vai sacar? Rapaz, e aí? Não, e pra que sacar? Se tá no banco, banco é lugar de você guardar dinheiro, né? Não, tá no lugar certo. Então tá aí. O pessoal tá dizendo o seguinte: gostaria de fazer uma reclamação da Equatorial. 2 lâmpadas. Não, então aqui no caso não é Equatorial, já é com a prefeitura. O pessoal pedindo troca de lâmpadas, né? Na Avenida José Sadi, quadra 74. Troca de lâmpadas por lá, viu? Fora os lotes baldios por aqui. O mato ultrapassando aí a altura das casas, tá? Lá de Chapadão do Céu vem uma reclamação. O pessoal diz que o gás por lá tá caro, R$140 o botijão por lá. Lá no Chapadão do Céu. O pessoal tá contrariado aí com esse valor de gás lá em Chapadão do Céu. Rapaz. Eu não sei nem quanto tá um gás aqui. Jota pedindo pro pessoal. Pergunta pro gordinho aí.
Gordinho, quanto tá um gás aí? É o líquido cheio nas vendas normais, tá? Pessoal pedindo aí, o pessoal que varre a rua, na Rua da Divisa, esquina com a das Campinas, né? Pedindo ali para dar uma ajeitada aí nas ruas também, tá? Ainda existem pessoas que não têm consciência, sem amor ao próximo, né? Meu amigo foi acidentado e ele desacordado, sofrendo de dor, roubaram todo o dinheiro que estava com ele, né? Dinheiro que era da pizzaria e o dele também, só para você ter uma ideia. Enquanto o cara tá caído ali ao chão, né? A turma tá aproveitando ali, já várias, né? Acontece R$120 em média, o Gordinho tá dizendo por aqui. Então tem 20 então tá caro lá mesmo. Lá dá caro, 140. Veio lá de Chapadão do Céu, um abraço aí pra turma, né? Utilizando aí os nossos canais de reclamação também pra solicitar aí dá uma baixada no gás aí, pessoal, viu? 140 conto é um pouquinho puxado, tá? 7h59. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Terraplanista Wesley, bom dia. Isso aí, sabe o que vai acontecer? Vai voltar o fogão de lenha. Vai, e nós temos que cuidar da natureza, não deixar que volte a queimar lenha, para nós não ter problema no nosso cerrado. Então vamos vender o gás mais barato aí dentro. Tem de 110 aqui, dá uma pesquisada aí, tem de 110, o cidadão tá mandando aqui. Às vezes enche a carroceria de uma caminhonete aqui e vai lá, né? Vai, vender por 130 já lucra. Ótima manhã para você, ótima terça-feira para todos que estiveram conosco em mais uma edição do Jornal Verde Vale. É sempre bom ter você aqui conosco, participando do nosso programa ativamente, trazendo aí a sua reclamação, o seu pedido, enfim, e a gente sendo esse canal de ligação de você com as autoridades competentes. Então, tenham todos uma ótima terça-feira. Se Deus assim nos permitir, amanhã, 6h30 da manhã, aqui estaremos. Daliana Oliveira. Muito bom dia, Jota, bom dia, Wesley, bom dia para todo mundo também, sempre fazendo companhia pra gente aqui no Jornal Verde Vale. Hoje, uma terça-feira, né, a gente deseja aí um ótimo resto de semana, porque a semana tá começando agora, né? Ah, bom. Então é isso, uma boa semana para você, uma boa terça-feira, um abraço e até amanhã. É isso aí, restinho de 4 dias pela frente aí, né? E eu quero deixar 2 recadinhos aqui. O primeiro é o seguinte, moradores ali da Rua 2, no setor oeste, estão reclamando o seguinte, tem alguém jogando pedras nos telhados das casas ali naquela região. Eu não sei se para ver se tem alguém dentro da casa, se chama atenção, enfim, a fim de praticar o furto. Mas a turma ali já tá de olho, né? E já tem ali alguns suspeitos. Então a turma, fica com a barba de molho aí, porque a polícia já foi procurada, inclusive, tá? Uma outra situação também, pessoas estão reclamando de que ali, próximo ao lago, tem uma empresa ali de secagem de grãos, né, armazenamento, que está colocando fogo, não sabe se é em lixo, entulho, e essa fumaça tem prejudicado moradores ali da região, então o pessoal está pedindo que essa prática seja cessada o quanto antes. 8h02, bom dia, obrigado aí pela sintonia e o carinho com a gente, amanhã estaremos de volta por aqui. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale.